O texto da campanha e o tema que nós vamos conversar hoje é Aprenda sobre Deus, que é ali a primeira semana. O que nós precisamos aprender sobre Deus? E toda a campanha, o texto base da campanha é o texto de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Esse texto, ele é o meu texto preferido da Bíblia. Por quê? 2018, fui até confirmar com o Rodrigo, quando ele morava no mesmo condomínio que eu ali, eu estava lendo a palavra de Deus, e esse texto saltou aos meus olhos como ele nunca havia saltado. Parece que eu nunca tinha lido esse texto. Deus trouxe a revelação da palavra de um jeito tão profundo, e a partir dessa data, diversas vezes, eu conversei com pessoas sobre isso, fiz encerramento de jovens falando sobre esse texto, fiz roda da vida com esse texto, fiz teste sobre esse texto, mas muita coisa sobre esse texto, porque esse texto para mim, ele me desafia a não ser um cristão que um dia foi salvo, pegou o bilhete da salvação e guardou no bolso. Quando Pedro escreve essa carta, e essa carta é muito significativa para os cristãos da época, porque ela vem combater uma ideia que era muito comum. Qual que era a ideia? O seguinte: você entrega a vida a Jesus, você está salvo, agora com o seu corpo você pode fazer o que você quiser. Viva a vida do jeito que você quiser, porque você já está salvo. Só que Pedro vai dizer: olha, mediante o que Jesus fez, eu e você precisamos nos esforçar para fazer algo a mais, para viver de um jeito melhor, para viver de um jeito que agrada o coração de Deus. E é sobre isso que vai ser essa campanha, sobre crescimento na fé. Quem aqui tem mais de 15 anos que frequenta alguma igreja evangélica? Levanta a mão. Eita, é bastante. Mais de 20 anos. Agora eu fiquei desafiado. Mais de 25. Tá, eu não estou reparando na tua idade não, tá bom? É que você está desde criança na igreja. Mais de 30. Eita, vamos lá. 35. 40. 45. 50. E o pastor Uquias não abaixa a mão, é impressionante. 55. Tá, 60 anos. Amém, Deus abençoe. Eu vou parar aqui. Olha só. 80, um já entregou ali. Gente, tempo de caminhada na igreja não significa que houve amadurecimento na fé. Idade não é igual maturidade. Idade significa tempo rodado, mas não significa que a gente amadureceu. Tem pessoas que têm 2, 3 anos de convertido, mas já tem uma maturidade na fé, já tem um envolvimento com o Senhor, já aprendeu algumas coisas sobre o céu, que algumas pessoas que estão lá há muito tempo. Conheço gente que tem 30 anos de igreja, e como disse o pastor Uquias sobre o horóscopo hoje, né? 30 anos de igreja acreditando nesse negócio de horóscopo, sendo conduzido por isso. Espera aí, então quer dizer que o tempo que eu tenho de vir à igreja não me faz crescer? Não, ajuda no processo, mas não é só isso. Por isso nós vamos entender sobre esse texto algumas coisas. Pode colocar para a gente? Eu queria só trabalhar os versículos 3 e 4 hoje, porque a gente vai trabalhar exatamente nessa campanha, esse texto todo. Mas dá uma olhada nesse texto, está na versão da NVT. Diz assim, ó: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência.
e por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Quando eu olho para esse texto, eu faço a seguinte pergunta: o que eu posso aprender sobre Deus? O que eu preciso aprender sobre Deus? O que eu posso aprender sobre Deus que vai me ajudar na minha caminhada e vai me ajudar a ser mais maduro na fé? O que eu posso aprender? Primeira coisa que eu posso aprender é sobre o seu poder. O texto vai dizer assim: Deus com seu poder divino. E quando eu estava lendo esse texto, eu parei para pensar assim: é o poder divino de Deus, é uma ação de Deus. O que é esse poder de Deus? O que eu preciso entender sobre o poder de Deus? Se é sobre o poder de Deus, não é sobre o meu poder. Se é sobre o poder de Deus e poder divino de Deus, algo sobrenatural de Deus, é mais do que eu consigo fazer. Então, uma maturidade cristã, ela começa com a ação de Deus. Crescimento espiritual, vida cristã, não parte de mim, parte dele. É do poder dele, é sobre ele e não sobre a nossa capacidade. Jesus estava falando sobre casamento. Alguém falou assim: tinha uma mulher que teve um marido, o cara morreu, depois morreu outro, quando ela chegar no céu, ela vai ser mulher de quem? E aí Jesus disse assim para eles: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o quê? Poder de Deus. Vejam, nós precisamos conhecer as Escrituras, mas eu preciso conhecer também o poder de Deus, porque quando eu conheço as Escrituras, alinhado com o que eu entendo que Deus pode fazer, com que Deus tem condições para fazer, a minha vida muda, porque a minha fé agora é baseada naquilo que eu conheço de Deus através das Escrituras, mas também naquilo que eu sei que Deus é capaz de fazer. Sabe uma das coisas muito interessantes sobre a nossa fé? É que muitas vezes ela nos falta, porque a gente fica muito racionalizando se aquilo é possível acontecer. Alguém recebe um diagnóstico onde os médicos dizem assim: olha, a gente foi fazer a cirurgia, abrimos, vimos que não tem mais o que fazer, fechamos e mandamos para casa. Qual é a nossa fé naquele momento? Naquele momento a nossa fé, ela fica abalada, porque, e agora? O que eu faço? Veja, Deus pode fazer o milagre de receber essa pessoa lá no céu, pode, mas Ele também pode fazer o milagre de tornar tudo novo. Ou seja, a minha fé não está baseada no que Deus irá ou não fazer, mas eu preciso crer que Ele tem poder para fazer. É isso que muda. Eu não determino e eu não fico conjecturando, mas será que Deus vai fazer? Será que é plano de Deus? Senhor Deus, eu não sei se é a sua vontade. E às vezes eu me perco tentando descobrir a vontade de Deus e eu paro de crer que Deus tem poder para fazer. Então você que veio aqui à frente agora, entregou diante de Deus, não fique preocupado, será que isso é plano de Deus, se não é, não se preocupe, Deus vai fazer a vontade dEle, mas você creia no poder dEle, porque é com o poder dEle, com aquilo que Ele tem, que Ele poderá agir no nosso meio. O que você conhece do poder de Deus? Você lembra de algo do poder de Deus sobre a sua vida? Poder de Deus para mim foi quando Ele me resgatou. Isso foi poder de Deus sobre a minha vida, quando Ele me alcançou. Quando eu olho para muitos de meus amigos da minha adolescência, longe do Senhor, casamentos destruídos, filhos longe de Deus, eu olho para mim e vejo assim, foi poder de Deus, não fui eu, foi poder de Deus. Você conhece o poder de Deus? O texto de Efésios, ele me ajuda a entender um pouquinho mais, diz assim, e
como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. O mesmo poder que age na minha vida e na sua, é o mesmo poder que agiu em Cristo e o ressuscitou dos mortos. Não é qualquer poder. Aquela luta que nós temos, aquela situação que nós precisamos enfrentar no nosso casamento, no nosso trabalho, aquela enfermidade que nós estamos enfrentando, aquele momento difícil que nós não sabemos como lidar com aquilo, o mesmo poder que agiu em Cristo Jesus age na minha vida. Eu vou fazer um negócio que o pastor Iquez não gosta agora. Vou ficar até olhando para lá para ele não olhar para mim. Diga assim para o seu irmão. Ele faz, mas não gosta, né? Diga assim para o seu irmão: Deus age em mim com o mesmo poder que agiu em Jesus. Você guardou isso? Guarda isso. Eu pedi para você repetir exatamente para você guardar essa verdade. Porque quando nós estamos vivendo os momentos de desespero, o momento de choro da madrugada, o momento onde parece que está tudo dando errado, nesse momento parece que nós esquecemos que é esse poder que age em nós. Quando mais uma vez a gente peca, mais uma vez a gente erra, mais uma vez a gente falha, mais uma vez a gente é grosso, mais uma vez nós fazemos aquilo que não deveríamos, e a gente pensa em desistir. O que esse texto está dizendo é: você pode sim passar por isso, porque o mesmo poder que agiu em Cristo Jesus age em você. Por isso esse texto começa a dizer que o poder do Senhor é o mesmo poder, Deus com seu poder divino, é esse poder que está agindo em nós. Por isso eu preciso aprender sobre Deus, conhecendo o seu poder. O segundo passo que eu preciso dar, e o texto continua dizendo que Ele, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Eu preciso aprender sobre Deus, sobre os seus atos, aquilo que Deus faz, porque o texto fala, Ele concede tudo que o quê? Tudo que nós necessitamos para quê? Para uma vida de devoção. Deus nos concede tudo, mais uma vez, tudo que necessitamos para uma vida de devoção. Veja que Ele não concede tudo que eu quero para ter um conforto melhor, não é sobre isso que o texto está falando. O texto está dizendo que aquilo que eu preciso para viver uma vida consagrada a Ele, Ele vai me dar. Ele já me concedeu, Ele já fez, com os seus atos, Ele agiu, e Ele trouxe transformação na minha vida. E eu queria que essa parte da mensagem você me ajudasse. Quais são esses atos de Deus, para que eu possa ter tudo o que eu preciso para uma vida de devoção? Me ajudem aí. Quais são esses atos? Me falem um aí. Um ato de Deus, para que eu consiga viver uma vida de devoção. Salvação, alguém falou? Salvação, legal, o que mais? Espírito Santo, me deu o Espírito Santo, legal, o que mais? Acordar de manhã, boa. O que mais? O que Deus te deu? Pensa aí, Deus deu a você, é o que Ele está dizendo, fé. Fé eu não tinha colocado no meu, fé está novo, boa. Ok? Oi? Promessa. Que mais que Ele nos deu? Misericórdia, palavra, oração. Veja, o que o texto está dizendo assim, olha, Deus com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. São os atos dEle, e nós somos rodeados com os atos de Deus. Ou seja, agora ficou ruim para mim e para você, não tem desculpa. Não tem desculpa para não vivermos devoção a Ele.
porque o que eu preciso Ele deu, o que eu preciso Ele fez, Ele me resgatou. Coloca para mim o próximo texto ali. Olha só, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Paulo está falando ali da salvação, da justificação, daquilo que Jesus fez. O homem, um ato de desobediência, quando Adão peca. Agora um ato de justiça, Jesus na cruz. Quando eu entendo isso, eu entendo que com o seu poder divino, Ele faz tudo, os atos dEle, eu preciso aprender sobre isso. E isso vai me dar condições para caminhar do jeito certo. Às vezes, gente, a gente escolhe atalhos e escolhe caminhos que não são tão legais, porque de alguma maneira parece que aquilo que Jesus fez, parece que perde o sentido, e nós perdemos a nossa identidade. E perder a identidade é uma das piores coisas para alguém que se chama cristão. O cristão, quando ele perde a sua identidade, ele vai para a lama de um jeito tão terrível. A ilustração mais conhecida nossa é a do filho pródigo, né? Quando ele perde a sua identidade de filho. E é tão triste essa história e tão linda ao mesmo tempo, que quando ele volta, a concepção dele é: eu não sou mais filho, eu não tenho mais direito. E ele fala: eu vou e serei apenas um dos trabalhadores do meu pai, eu não serei mais filho, mas o pai o recebe como filho. João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Gente, um dos maiores atos que Deus fez por você foi torná-lo filho. A gente escuta aquele ditado, né? Todo mundo é filho de Deus, e eu entendo que esse ditado quer dizer assim: Deus olha para todo mundo do mesmo jeito. Sim, a ideia da frase é essa, mas só se torna filho aquele que crê no Filho de Deus. Aí se torna filho. A Bíblia nos fala que nós somos recebidos por Deus por adoção. Sabe, um dos maiores atos de Deus para você, você foi feito filho. Um dia o pastor Ilquias, pregando aqui, falou sobre a necessidade de adotarmos. Quem tem filho biológico precisa adotar o filho biológico, porque senão ele será apenas pai biológico, mãe biológica, e não vai ter esse sentimento de amor naquele casal. E se você não tem um filho biológico, você pode também adotar aquele que não é, mas se você tratá-lo apenas como filho adotado, e não como filho que eu agora entendi que é meu, não vai dar certo. A adoção, que o pastor Ilquias trabalhava naquele dia, trazendo essa concepção de uma outra pessoa, essa adoção é o que Jesus fez, é o que Deus fez. Eu e você não apenas estamos indo para o céu, porque agora a gente tem um bilhete, é porque agora, quando eu entreguei a vida a Jesus, eu me tornei filho, você se tornou filha, então nós temos uma identidade, e quando eu aprendo quem eu sou, eu aprendo sobre o ato de Deus, a minha vida faz um sentido diferente. A terceira verdade que eu penso que nós precisamos entender nesse texto, é sobre o seu chamado, o chamado de Deus. Veja, não é o seu chamado, é o chamado dele para nós, é ele nos chamando. O texto diz, e o que ele faz? Ele nos chama para si. O pastor Ilquias até falou sobre isso hoje de manhã, que quando ele nos chama para si, não é para vivermos a nossa vida do nosso jeito, porque quando ele nos chama para ele, ele nos tira de onde nós estamos. E o que é legal, ele chama para a gente estar com ele, ele nos convida, é uma chamada dele. Esse chamado que esse texto está dizendo, não é o chamado da experiência ministerial para você ser pastor, pastora,
É mais do que isso. Esse chamado não é sobre você liderar alguma revolução espiritual no mundo, aí, algo novo. Não, esse chamado não é para um ativismo religioso. Esse chamado é para a gente estar com Ele. Esse chamado é de caminhada. Esse chamado, quando ele diz, e chamou para si, não chamou para agora, olha, eu estou chamando você, porque de agora em diante eu te enviarei. Isso vai acontecer na nossa vida cristã. Mas ele está dizendo que para viver uma vida de devoção, ele nos chama para pertinho dele, para caminhar com ele. E eu preciso perguntar isso a você: está caminhando pertinho dele? Você ouviu, você aceitou esse chamado? Ou você está meio filho rebelde? Meio marido que não quer assim andar com a mulher no shopping? Porque às vezes a esposa quer andar no shopping, no ritmo dela, e às vezes o marido, ele que está indo lá na frente, ou ele está lá para trás, porque ele não está muito interessado. E o grande objetivo ali é caminhar junto. E às vezes nós estamos num ritmo diferente de Deus. Olha a nossa arrogância, né? Nós somos muito arrogantes, o ser humano é assim, né? A gente quer andar num ritmo diferente de Deus, o dono do ritmo, o que inventou o ritmo. Mas a gente quer andar no nosso jeito, da nossa maneira, e Deus está dizendo para você assim: desacelera, criatura. Para alguns Deus está dizendo: acelera um pouquinho mais, você está muito lento. Para alguns Deus está dizendo assim: vem cá, você precisa de colo. Para outros Deus está dizendo: ó, aqui, ó, eu sou o caminho, pode trilhar, é aqui que eu estou indo, vem. Mas eu, muitas vezes, e você também, decidimos fazer do nosso jeito. Por isso, quando eu penso nisso, o seu chamado, eu me lembro desse texto de 1 Coríntios. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Então lembra agora, quem você era quando você foi chamado? Quando Jesus chamou você para pertinho dele. Aí ele diz para esse povo de Corinto aqui: poucos eram sábios segundo os padrões do mundo. É que Paulo é muito educado. Paulo não pode dizer que a pessoa era sem conhecimento, fala assim. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Veja, o que o texto está dizendo é que Deus jamais olhou para o que você tinha na sua carteira, Deus não olhou para a sua conta bancária, e nem se você é filho de que maneira, Ele não olhou para o seu status, Ele não olhou para quantos seguidores você tem no Instagram, Ele não olhou, Ele simplesmente te chamou. E isso confunde a mente de muitos, porque nós somos chamados para viver um evangelho onde todos são iguais diante do Senhor, com importância diante do Senhor, e para impactar esse mundo. Você foi chamado para viver algo que esse mundo não entende: a paz que excede todo entendimento. O mundo não entende isso, o mundo não entende o que é viver na esperança de que quando eu morrer, não é o meu fim. Não apenas não é o meu fim, eu sei para onde eu vou, e o mundo não entende isso. Quando nós entendemos o nosso chamado, e o chamado aqui é para caminhar com Ele, para viver com Ele, para ter uma vida de experiências com Ele, a nossa vida faz sentido, e por isso eu preciso aprender sobre Ele. O texto também nos diz que eu aprendo sobre as suas promessas. Ele nos deu grandes e o quê? Preciosas promessas. Quais são as promessas de Deus que esse texto talvez esteja dizendo? Talvez você tenha a promessa de Deus para você. Eu tenho algumas promessas de Deus muito específicas para mim. Quais são as promessas de Deus para você? Mas esse texto está dizendo mais do que isso, mais do que aquela promessa que Deus disse que cuidaria de você em alguma coisa específica. O que Ele está falando aqui é que eu vou fazer algo sobrenatural, não apenas na sua vida, mas no mundo. Um texto que nós temos lido pouco hoje em dia, é esse texto aqui, ó.
Esse texto esteve na boca, na ponta da língua de todo cristão até os anos, início dos anos 2000, talvez. Não sei se o povo que tem aí 5 anos de igreja, se sabe, decora esse texto. Todo cristão sabia decora esse versículo. Porque esse versículo ele fala de uma promessa de Deus, que é a salvação. Ele diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, isso é promessa de Deus. Mas parece que promessa de Deus é que eu vou comprar um carro novo, glória a Deus e aleluia. Parece que isso é promessa de Deus. A promessa de Deus é que você vai prosperar. Ninguém falou amém, olha só. A promessa de Deus é que no seu trabalho, o seu adiantamento de 30% será 50 mil reais. Olha, alguns se animaram agora. Vejam, parece que isso é promessa de Deus. Deus pode te dar isso, eu quero que Deus te dê e você não se esqueça de mim, tá? Veja, isso é legal, mas é mais do que isso, porque eu vejo algumas promessas de Deus, dizendo assim: filho, eis que te aguardam prisões, lutas, dificuldades, e eu estarei contigo, que é esse versículo, pode colocar, e eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Veja, isso é promessa do Senhor. Quais são as promessas que a Bíblia coloca para a gente? É muito fácil eu viver apenas as promessas que me trazem aquele benefício imediato. E são promessas e eu preciso vivê-las. Mas é mais do que isso, nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de mudança de comportamento. Nós estamos falando agora, não é de um Deus que vai suprir tudo o que você quer, mas de um Deus que jamais vai parar de olhar para você nas lutas que você estiver vivendo, que jamais você enfrentará o leão, ou seja lá o que for, sozinho. Veja, ele não está dizendo que você não enfrentará. Daniel esteve na cova dos leões, e os leões não fizeram nada, mas ele esteve na cova dos leões. Ele foi lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e o outro, como é? Esse daí, foram lançados na fornalha. Foram lançados. Não se queimaram, mas foram lançados. Tiago, um dos discípulos de Jesus, se você assiste o The Chosen, vou dar um spoiler agora, é cortado ao meio com uma espada. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Mas vejam, mesmo com todas as lutas e dificuldades e perrengues que eles enfrentaram, o Senhor esteve com ele, as promessas de Deus não os abandonaram. Eu preciso aprender que Deus vai estar comigo. E por último, quando eu olho para esse texto, eu penso sobre o presente de Deus. Seu presente, participar da natureza divina. O que o texto está dizendo é: Ele com seu poder divino nos concede tudo o que precisamos para uma vida de devoção. É isso que o texto vai dizendo. Ele continua: por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São essas promessas que permitem a vocês participar da natureza divina. E participar da natureza divina para quê? Para que você seja santo? Não, é muito mais do que isso. Participar da natureza divina é para que nós possamos vencer o pecado, para que a gente consiga viver em santidade. Como que é aquela definição teológica, pastor, que o senhor falou hoje de manhã? Que participar da natureza divina, nós somos santos por participação, não por natureza. Por natureza eu não sou santo, eu sou pecador. Mas por participação eu me torno santo no Senhor, por causa da natureza divina. Olha só, imagine a cena. Imagine a cena. Nós estamos agora
vivendo a nossa vida aqui, entregamos a nossa vida a Jesus, e Ele está dizendo assim, que a partir desse momento, você começa a ter em você parte da natureza divina. Não, peraí, não é você começa a ser parte, você começa a fazer parte da natureza divina. Mas por quê? Esse texto para mim me ajuda a entender. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Foi isso que o pastor Daniel falou aqui, o Espírito Santo. O presente dele, para mim e para você, é participar da natureza divina, não porque nós somos bons, gente, é porque agora nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Existe algo em nós que é do Senhor, e nós podemos viver esse algo, nós podemos viver esse algo novo, nós podemos viver a promessa dele, desse presente dele, porque agora ele nos capacita a vencer toda e qualquer tentação. Eu gosto muito desse texto, porque ele me orienta e ele mostra o quanto eu sou indesculpável quando eu peco e digo assim: mas não tinha jeito, né? Naquele momento ali, eu tive que contar essa mentira. Não, eu tinha que... Não, eu preciso viver algo diferente, porque eu tenho o selo do Espírito Santo em mim. O que podemos aprender sobre Deus? Nós aprendemos sobre Deus, e vamos falar sobre isso essa semana, sobre o seu poder, sobre os seus atos, sobre o seu chamado, sobre suas promessas, sobre o seu presente. E quando eu começo a aprender sobre isso, eu começo a entender que eu posso viver as virtudes do Senhor para a minha vida. A minha pergunta a você é: você está disposto a aprender sobre Deus? O que o Senhor precisa te ensinar, e talvez precise te ensinar essa semana? O que você precisa aprender? Pedro aprendeu que Deus nos dá segundas chances, quando ele foi chamado de volta, depois que ele negou Jesus. Pedro aprendeu que Deus escolhe os improváveis, quando ele foi chamado para ser um dos discípulos, e também foi chamado para pregar para Cornélio, um homem que não era do povo de Deus. Pedro, ele aprendeu que Deus ressuscita mortos, restaura os enfermos, que se revela de forma sobrenatural. Pedro aprendeu tudo isso, e por isso quando ele escreve essa carta, já não era mais um garotão, já tinha vivido, por isso que ele escreve com tanta propriedade, sobre quem é Deus, sobre o que Deus fez. O que você precisa aprender sobre Deus? O que você aprendeu sobre Deus até hoje na sua caminhada cristã? Hoje, nós estamos nivelando todo mundo, colocando todo mundo no mesmo nível, dizendo assim para todos: eu e você precisamos crescer, eu e você precisamos aprender mais sobre Deus, eu e você precisamos aprender a caminhar e dar passos de fé. Essa semana, nós vamos começar a ler esse livro. Veja, esse livro não é a palavra de Deus, tem versículos aqui da palavra de Deus, então você continue lendo a sua Bíblia, por favor. Quando tiver algum texto aqui, compara com a tua Bíblia, faz o seu estudo, mas a ideia é que você se alimente, para que você cresça e você aprenda sobre Deus. Nós vivemos tempos onde as pessoas estão com inanição espiritual. Elas estão morrendo de fome espiritual, rodeadas da palavra de Deus, rodeadas da ação de Deus, mas elas estão morrendo. Pessoas que elas não têm mais fé, elas dependem da oração do pastor, dependem da oração da profetisa, dependem da oração do revelador, dependem sempre de outros, e esquecem do poder de Deus que já age nela.
que eu quero convidar você é viver essas virtudes, aprender sobre Deus, exercitando a sua fé cristã. Vamos orar? Vamos pedir a graça do nosso Deus? Vamos pedir que Ele se revele? E eu queria que você fizesse uma oração nesse momento. Queria que você orasse nesse momento, com seus olhos fechados aí. Que você colocasse diante do Senhor o que você precisa aprender sobre Ele. Talvez você precise dizer: Senhor Deus, tem algumas coisas que eu até sei, mas eu não estou colocando em prática. Senhor, eu me esqueci na minha vida do dia a dia de andar como um homem, como uma mulher do Senhor. Talvez você precise dizer nessa noite: Senhor Deus, eu preciso, Senhor, parar com as desculpas e viver do jeito certo. Senhor Deus, não dá mais tempo de ficar inventando desculpas. Eu quero viver para o Senhor, do seu jeito, da sua maneira, com a sua graça. Pai amado, eu apresento diante do Senhor as nossas vidas. Eu peço a Deus que o Senhor possa agir com a sua graça, com a sua misericórdia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a aprender sobre, ó Deus, o seu poder, os seus atos, o chamado do Senhor sobre as nossas vidas, as suas promessas, o presente, ó Deus, que o Senhor nos dá de fazermos parte da sua natureza, Senhor. Deus amado, nós somos gratos, ó Deus, por isso. Mas quantas vezes, ó Deus, nós decidimos pegar apenas o nosso caminho, fazermos apenas do nosso jeito. Então eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor ajude a cada um aqui a aprender mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.